Boa noite, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre bactérias e a saúde humana. Devido ao curto tempo, destacaremos apenas 4 doenças causadas por bactérias. A aula será ministrada pelo professor Martim da Lei Pereira dos Santos e por mim, Rodrigo da Silva Borges. E vamos falar sobre disenteria. Para iniciar, disenteria pode ser causada por dois micro-organismos diferentes, de filos diferentes. Ela pode ser causada por um bacilo, que é a disenteria bacilar, que é uma bactéria, ou por ameba, que é um protozoário, amebíase. Mas aqui vamos destacar a disenteria bacilar, que é o nosso foco, as bactérias. Ela pode causar uma inflamação é, do intestino, sendo uma disfunção que se manifesta por cólicas e diarreias intestinais, com muco e sangue nas fezes. Geralmente é produzindo fezes líquidas é, e pode levar à desidratação, devido à grande liberação de água que ocorre através das fezes. E ela pode ser transmitida através de água e alimentos contaminados. O que acontece? A gente tem algo chamado flora intestinal, que é atacada por micro-organismos que podem causar disenteria, no caso bactérias, por exemplo. O que é a flora intestinal? A flora intestinal é uma microbiota, é um grupo de micro-organismos ou vários grupos de micro-organismos diferentes que vivem no nosso intestino, que trabalham para manter o bom funcionamento do intestino. Quando ocorre uma queda grande dessa da população dessa microbiota de bactérias boas, fica propício à chegada de bactérias ruins que podem causar disenteria. O que é que pode fazer com que essa microbiota caia? Além de o uso de alimentos contaminados, tem também o uso indiscriminado de antibióticos, como exemplo. Antibióticos que são de amplo aspecto, que são antibióticos que eles não são direcionados a bactérias específicas, então eles vão matar tanto bactérias ruins quanto bactérias boas. Tétano. O tétano ela é causada por uma toxina que é liberada pela bactéria chamada de Clostridium tetani. Então essa bactéria produz uma substância altamente tóxica que que é liberada no sistema nervoso, que ela vai provocar fortes contrações musculares e muita dor. E o tétano, se ele não for devidamente tratado, se não tiver tratamento hospitalar, ele tem um alto índice de mortalidade. O tétano ele pode ser tratado através de soro antitetânico ou de vacinas para prevenção. Devido ao alto índice de vacinação para a prevenção de tétano, essa doença teve uma considerável queda entre os anos de 1980 e 2000. As bactérias causadoras do tétano elas vivem principalmente no solo. No solo, elas são bactérias anaeróbicas. E diferente da crença popular de que o tétano é contraído através de metal enferrujado, através de perfurações no corpo por metais enferrujados, é, a, isso é um mito. O tétano ele pode ser contraído através de qualquer ferimento na pele que tenha contato com material, qualquer material que esteja contaminado com a bactéria. Então o professor Darley vai continuar o assunto falando sobre a cólera. Então, pessoal, ainda continuando falando sobre a questão das bactérias, sua influência na saúde humana, né? A gente vai falar sobre essa bactéria também que causa muitos problemas à saúde humana, que é a cólera, né? Que é uma doença infecto-contagiosa causada pelo vibrião colérico, né? E essa doença, essa bactéria, né, em forma de vírgula ou vibrião, ela se multiplica rapidamente no intestino humano. Em forma de vírgula, vou mostrar mais à frente uma imagenzinha para vocês, que é
formatozinho da bactéria é em forma de vírgula, né? Ela se multiplica rapidamente no intestino humano, né? Afetando assim as células intestinais, desculpa, produzindo assim uma potente toxina que provoca a diarreia intensa da pessoa, né? Afetando assim o seu intestino. Os modos de transmissão dessa doença, como a gente pode ver aqui nesse ciclo que a gente colocou aqui do lado direito, a transmissão ela é fecal-oral, né? Ou seja, se dá através de água e de alimentos contaminados pelas fezes ou pela manipulação de alimentos por pessoas infectadas, né? Sejam elas sintomáticas ou não. O período de incubação dessa doença, pessoal, ela vai ser de algumas horas a 5 dias, né? Na maioria dos casos, ele será de 2 a 3 dias. E os principais sintomas assim, né? As manifestações clínicas que a pessoa vai sentir como já foi dito, essa diarreia volumosa, né? Vômitos. Alguns casos são mais raros que a pessoa vai acontecer de sentir febres, né? E dores abdominais assim, sendo isso um pouco raro de acontecer, mas pode acontecer. Falando sobre a prevenção assim para essa doença, né? Como que a gente pode se prevenir nela? Aí temos alguns esqueminhas aqui e destacando a importância desses hábitos que a gente deve ter, né? De beber água potável, fervida, sempre ela fervida, adicionando hipocloreto de sódio, né? Relacionado também à higiene pessoal, lavar as mãos, lavar bem os alimentos. E uma coisa muito importante que a gente tem que destacar também é a vacina, né? Que existem vacinas para isso, né? Que oferecem proteção para as pessoas, né? Oferece proteção para a população. Por isso a gente tem que estar atento a essas formas de prevenção. Próxima doença que a gente vai falar, que é uma doença também muito que a gente deve se dar importante atenção para ela, que é a sífilis, né? Que na verdade é uma infecção sexualmente transmissível, né? Ou uma IST. Ela é curável, né? E exclusiva do ser humano, que é causada por essa bactéria, né? Treponema pálido. Ela pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios no ser humano, né? Que será a sífilis primária, a secundária, latente e terciária, né? Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é muito maior, né? As formas de transmissão dessa doença é por relação sexual, né? Ou ser transmitida também para a criança durante a gestação ou parto, né? E aí, como foi destacado aqui, essa questão da transmissão sexual, né? Que primeiro sinal assim, de infecção ela pode ocorrer depois de 10 dias após uma relação sexual, a pessoa pode notar ferimentos, né, na área genital, ou também ela pode ser detectada através de exames de sangue, né? Por exemplo, a sífilis primária, ela tem uma ferida geralmente única, né, no local de entrada da bactéria. E ela normalmente não dói, não coça, não arde, não tem pus, ela pode estar acompanhada de alguns carocinhos, né, na virilha. Essa ferida já desaparece sozinha, independente do tratamento, né? A secundária é um pouco parecida, né? Entre 6 semanas, 6 meses de aparecimento, pode ocorrer algumas manchas no corpo que geralmente também não coçam, né? O diagnóstico, como a gente pode, como já foi falado, exame de sangue, né? Tem um teste rápido que pode ser feito nos testes em serviço de saúde do SUS, né? É prático e fácil de execução. A pessoa pode fazer tranquilamente, né? O tratamento, quando essa doença ela é detectada, por exemplo, numa gestante, ele deve ser iniciado o mais rápido possível, né? Para que isso não afete assim a criança. E nos demais é o uso correto e regular de preservativos, né? Sempre está relacionado a essa questão da prevenção, né? Para as pessoas.
E assim a gente encerra essa aula sobre as bactérias e na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto.